Muito bem, a Comissão Mista de Orçamento aprovou nesta quarta-feira o relatório do deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, que eleva para 3 bilhões e 800 milhões de reais o valor do Fundo Público Eleitoral responsável por cobrir os gastos das candidaturas nas eleições municipais. O governo previa 2 bilhões de reais. O aumento sugerido pelo relator foi um pedido de 13 partidos, número sintomático, são eles: PT, PSDB, MDB, PSL, PSD, Solidariedade, DEM, Republicanos, PSB, PDT, PTB, PP e PL. Nas últimas semanas, os presidentes dos 13 partidos se reuniram mais uma vez na casa do presidente do PSD, Gilberto Kassab, para afinar estratégia com as bancadas na Câmara e no Senado para aumentar o financiamento eleitoral. O aumento no valor do fundo eleitoral para 3 bilhões e 800 milhões de reais vai turbinar o caixa dos partidos na disputa do próximo ano, em especial do PT e do PSL. As siglas que polarizaram a discussão política na última eleição terão quase 20% deste montante, o equivalente a 730 milhões de reais para distribuir aos seus candidatos a prefeito e vereador, o que lhes assegura ampla vantagem com relação às outras legendas. Essa será a primeira eleição municipal abastecida majoritariamente com recursos públicos. As contribuições de pessoas físicas são permitidas, mas limitadas a 10% da renda do doador no ano anterior, tornando assim improvável que outros partidos tenham tanto dinheiro quanto o PT e o PSL para impulsionar seus candidatos. Ainda na quarta-feira, o senador Flávio Bolsonaro admitiu que não prestou atenção na votação em que Câmara e Senado apreciaram os vetos à mini-reforma eleitoral e garantiram o direito de os próprios parlamentares aumentarem o fundo eleitoral para 2020. Acabei dando um voto para derrubar esse veto, quando, na verdade, o voto deveria ter sido para manter o veto, afirmou o senador. O veto a que ele se refere foi um dos 7 estipulados pelo pai, o presidente Jair Bolsonaro, que impedia um aumento no valor destinado às campanhas para prefeito e vereador em 2020. Quer dizer, está dizendo ali que se enganou, Augusto Nunes. Foi sem querer querendo? Será mesmo que dá para acreditar nisso? A gente, no dia que saiu aquela votação, chamou atenção. Chamei aqui, anunciando a pauta para o voto do Flávio Bolsonaro, que dava margem para que o fundão eleitoral aumentasse, como de fato aconteceu. E ainda lembrei os votos do Flávio Bolsonaro no caso da lei de abuso de autoridade, votando contra também os vetos impostos pelo seu pai, Jair Bolsonaro. Então vai lá, veta, outro vai lá e tira o veto, né? É claro que isso gera uma desconfiança e aqueles comentários que a gente deu estão disponíveis no vídeo O Verdadeiro Flávio Bolsonaro, lá no nosso canal de YouTube, jp.com.br/pingadas. José Maria Trindade, boa noite, as suas considerações iniciais. Salve, muito boa noite a todos. Olha, nós falamos aqui, Augusto e Felipe, deste acordo antes mesmo do veto do presidente Jair Bolsonaro. Ele estava ali analisando se vetaria ou não. Houve uma pressão popular muito forte e aí o presidente Jair Bolsonaro então decidiu vetar pontos da lei eleitoral, inclusive esta do fundão. Mas já lá naquela oportunidade eu disse que o presidente se comprometeu a vetar e pronto, derrubar o veto seria uma posição do Congresso Nacional. Este foi o acordo do presidente Jair Bolsonaro com líderes e aí ele vetou. E o Congresso Nacional articulou a derrubada dos vetos. E não foi só o filho do presidente Flávio Bolsonaro. Há uma indicação de que a bancada bolsonarista votou com a queda deste veto e eu explico por quê. O ano que vem, ano eleitoral, o fundo eleitoral será de 3 bilhões e 800 milhões de reais e isso será definido através do orçamento da União. O veto deixa para o orçamento definir. Felipe Augusto, este é apenas o primeiro passo. O alvo mesmo é a eleição de 2022, a reeleição dos próprios deputados, senadores, governadores e presidente da República. Se o fundão agora foi de 4 bilhões, né, será de 4 bilhões, como tudo indica, 3 bilhões e 800 milhões,
2022 tem que ser pelo menos de 6 bilhões. Esta é a estratégia. Se o fundão ficar menor agora, é evidente que ficará menor ou do mesmo tamanho para a eleição dos senhores e deputados e senhores senadores. Veja que deputado não dá o tal ponto sem nó, não. Olha só, é uma decisão indecente, né? E apoiada por uma frente suprapartidária. Quer dizer, seria melhor ficar em silêncio, no caso do senador e dos que apoiam o presidente Bolsonaro. É melhor ficar em silêncio do que dizer que ficou distraído na votação de um projeto tão importante e se confundiu na hora. É difícil engolir uma dessas aí, porque quem cometeu um erro semelhante ficou famoso, que foi o Antônio Candir, que foi na reforma da Previdência, né, Zé? Que ele foi se por confundiu um voto e ele votou errado. E não foi aprovado por um voto. E se isso acontecesse por um voto, teria coragem o senador Flávio de dizer que se confundiu? É forte, essa é difícil. Enganozinho de 3 bilhões e 800 milhões de reais no bolso dos pagadores de impostos. Nada demais, 3 bilhões e 800 milhões de reais para um país que precise, e isso vai acontecer de novo no ano que vem, contingenciar, ou seja, segurar verbas destinadas à saúde, à educação e tal, não faz sentido. E eu repito de novo o seguinte, olha, uma das poucas coisas que eu conheço bem é a eleição municipal. Eu cresci no meio de eleições municipais, elas são baratas, Nas capitais, elas custam mais e tal, mas na imensa maioria dos municípios brasileiros, acabaram os comícios. Você tem o horário ali para falar, são feitas agora pequenas reuniões, showmícios, aqueles com cantores sertanejos ou mulheres seminuas ali para atrair multidões, isso aí acabou completamente. Então, não faz o menor sentido você fazer isso, até porque frequentemente um prefeito que apoia o Bolsonaro, por exemplo, ele disputa por outro partido, ele é filiado, os partidos não têm importância em eleições nos municípios. E quando a gente fala, não, mas tem município que é importante, repito, a imensa maioria dos municípios brasileiros dispensa gastos desse tipo. Então é um absurdo o que eles aprovaram e desta vez dessa frente suprapartidária, o que mostra que quando é para se entender sobre assuntos abjetos, mais úteis, né, para eles sabem conversar direito, eles se unem rapidamente. Exatamente, pessoal aí da direita unido com o pessoal da esquerda, unido com o pessoal do centrão, aqueles que se dizem conservadores, estão aí, é o conservadorismo do dinheiro alheio, do dinheiro público. Andrezão, solta aí o vídeo do Flávio Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, acho importante deixar aqui esse esclarecimento a todos vocês, que é sobre um voto meu no veto ao fundo eleitoral, o chamado fundão. Eu quero explicar para vocês o contexto que isso aconteceu, porque eu sou contra, sim, o fundo eleitoral. Acabou que, no momento da votação aqui em plenário, vou mostrar para vocês como é que se procede a votação aqui na sessão conjunta do Congresso, da Câmara e do Senado. Acabei dando um voto para derrubar esse veto, quando, na verdade, meu voto deveria ter sido para manter o veto sobre o fundão. Então, como é que funciona? Você chega na hora no plenário, você pega uma relação, uma colinha de votos que é dado uma folha de papel pela liderança do governo. Foi me falado que havia um acordo ali para aprovar alguns vetos, para derrubar outros vetos. Eu peguei essa folha e não chequei exatamente esse ponto principal. É um detalhe, mas que não é um detalhe pequeno, é um detalhe grande. Então, para esclarecer que foi um equívoco da minha parte, não vou botar a culpa na assessoria, eu não prestei atenção nesse voto. Vou mostrar para vocês como é que é essa folha. Olha aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, cada letrinha dessa aqui é um voto sobre algum veto, algum projeto, né? E aqui, ó, só nesse dia, nessa folha, foram 259 votos numa folha só. E eu me equivoquei, sim, nesse voto específico em relação ao fundo eleitoral. Então, eu vim aqui para trazer esclarecimentos. Foi uma falha minha, uma desatenção minha.
Aí, se equivocou nesse voto específico que resulta aí nesse gasto de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Se equivocou entre aspas, porque é isso que é a alegação do senador Flávio Bolsonaro. Diga, Zé Maria Trindade. Piorou a situação. Pois é. Ele, com isso aí, ele confessa de que o líder do governo, ou seja, a bancada governista, tinha mesmo decidido fazer esse acordo de derrubar vetos, inclusive esse do fundão. Ele falou com todas as letras que recebeu a colinha. Não é uma colinha, uma indicação de bancada, indicação do líder do governo de derrubar o veto, e ele obedeceu, ele é da bancada do governo. Pois é, então aqui a gente fala de todos, é o pessoal da esquerda, é o pessoal do centrão e é o pessoal dessa direita aí, né? PT, repito, PSDB, MDB, PSL, PSD, Solidariedade, DEM, Republicanos, PSB, PDT, PTB, PP e PL. 13 partidos unidos por esse fundão eleitoral aí aumentado, turbinado de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Por que eu falo de conservador? Porque o pessoal posa de conservador, mas acaba exercendo na prática aquilo que é contrário à tradição do conservadorismo, que é uma tradição de contenção dos gastos públicos. Diga aí, Augusto. Não, é o seguinte, aí esse pessoal da esquerda, eles tentam, né, fazer passeatas cada vez menores aí. Quando há algum contingenciamento de verba, corte eles chamam, né? O ministro da Educação diz que não vai poder gastar, vai ter de congelar 20% do orçamento do ano, aí eles fazem passeatas. Agora, quando votam isso aqui, ninguém fica bravo com os seus deputados, PT, PSOL, todos eles aí entram nessa. E aí, o entendimento deles é comovente, né, com os partidos de direita. Aí todos se unem em torno de uma aprovação, da aprovação de uma medida cafajeste. Só essa é a palavra para definir essa verba aprovada ontem. Muito bem definido, Augusto Nunes. E só para lembrar, isso é fundão eleitoral para bancar a campanha. O que você vê sempre em campanhas eleitorais? Não vou dizer que é 100%, porque em campanha eleitoral alguma verdade tem que ter até para sustentar as mentiras e meias-verdades que o pessoal coloca lá. Mas o que a gente vê é uma mentirada para tudo quanto é lado em ano eleitoral, pelos políticos, pelos marketings dos partidos, por isso tudo que suja as ruas, nas cidades, inclusive aquele monte de santinho, de cartaz, de gente ali no sinal de trânsito com as suas bandeiras, aquela coisa toda que você vê em corrida eleitoral, muitas vezes chateando o pagador de impostos. Agora, no Brasil, Felipe, que são aqueles que, portanto, estarão bancando com 3 bilhões e 800 milhões de reais todas essas campanhas, inclusive aquelas que serão derrotadas e inclusive aquelas dos políticos que, quando estiverem no poder, não cumprirão aquilo que pregaram durante a campanha. Por isso que é preciso manter sempre a vigilância e a gente vai criticar aqui já na raiz, já no germe do problema. Diga aí, Zé Maria. Agora, eu não conheço, Augusto. Você falou aí do comício com mulheres seminuas. Lá em Medina não é assim, não. Em Taquaritinga tem isso? Taquaritinga teve comícios muito animados ali, quando foi a Gretchen, por exemplo, se apresentou lá. Você teve de fazer força para impedir que os adversários políticos tentassem uma vaga no palanque. Porque todo mundo queria estar no espetáculo, né? Mas olha, não prestaram a menor atenção aos discursos ali. O que chamou a atenção foi outra coisa. Augusto um dia vai escrever os romances de Taquaritinga, né? Que nem João Baldo Ribeiro escreveu de Itaparica. Isso aí. Pois é.